Olá, pessoal. Esse é o nosso quinto episódio do Karine Cartacho Diálogos Educacionais. Para quem não me conhece, eu sou Karine Cartacho, sou casada há 22 anos com Romero e tenho três filhos, um de 22, uma de 15 e um de 5 aninhos. E trabalho integralmente com educação há 9 anos, tanto na minha casa quanto aqui no Kumon em Olinda. E hoje eu trouxe um convidado super especial para nós conversarmos sobre a importância da educação financeira para as nossas crianças. Dinheiro, emoções. Como é que essa educação financeira pode fortalecer os nossos laços familiares? Hoje eu trouxe o Carlos e ele vai conversar um pouquinho com vocês, conosco, né, sobre esse tema. E eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Meu nome é Carlos Eduardo, sou empresário, tenho uma empresa de contabilidade e consultoria e atuo no ramo de consultoria focado em gestão financeira, atualmente a gente tem dado muita ênfase a um processo de recuperação de empresas focado no que ela obtenha um melhor resultado financeiro. E assim, como foi que eu conheci o Carlos, não é? Eu precisei de um direcionamento melhor na minha empresa sobre como organizar melhor minhas finanças. E através do meu contador, Henrique, ele indicou o Carlos, né? E eu achei tão interessante todo o processo que a empresa passou, todo o direcionamento que ele deu. E eu pensei assim, poxa, Carlos, vamos conversar um pouco sobre essa educação para a criança. Porque se eu tivesse aprendido algumas coisas que eu aprendi com ele agora, quando eu era criança, talvez eu não tivesse passando por alguns problemas que eu passei ao longo da minha vida. Perfeito. Isso é uma questão muito importante. A gente vê que em países desenvolvidos, a educação financeira já vem no fundamental, já no ensino fundamental, né? Que se considera fundamental aqui no Brasil. E aqui no Brasil não. Então, muitas vezes a gente está lá com 15, 16, 18 anos, nunca ouviu falar em educação financeira e fica completamente perdido. E a conta chega. Exatamente. Essa falta de aprendizagem, essa falta de formação termina prejudicando quando realmente você vai precisar lidar com dinheiro. Você acha que a matemática ela é importante para poder desenvolver essa habilidade da educação financeira? Karine, é imprescindível. Imprescindível. Vou dar um exemplo aqui. Para a criança, poderia ser embutido na educação coisas básicas que você vai precisar na sua vida adulta. Então, se você já muito cedo a matemática ajudar com juros simples, cálculo de troco, como dar um troco, tudo isso você vai fazer na sua vida toda. Orçamentos, planejamento financeiro. Eu lembro aqui, eu tenho a minha enteada, que tem 11 anos, a gente já passou para ela fazer o próprio orçamento no Excel. Então a gente permite que ela utilize o computador, ela tem o básico do básico do Excel, mas ela faz as contas dela mensais. Tá, vou receber tanto de mesada, onde eu vou gastar, quanto eu vou poupar. Então isso é muito importante. Infelizmente a gente não tem isso ainda na educação. Se a gente for pensar, né? Pensar assim, a gente vê assim o nome orçamento, né? Se a gente for olhar as operações matemáticas que existem dentro de um orçamento, é basicamente, e aí você me corrija, né? Perfeito. Soma e subtração, né? Se você quiser fazer um planejamento para o ano, aí talvez use multiplicação e divisão. Mas se quiser fazer ali um mensal, é soma e subtração. E é engraçado que muitas vezes os pais chegam aqui no Kumon com alunos já grandes, que não têm o cálculo mental desenvolvido, e eles dizem assim, ah, mas eles vão começar só somando e só subtraindo. Mas se a gente for olhar para essa informação que Carlos trouxe, né, do orçamento, que é algo importantíssimo para a educação financeira, não é só soma e não é só subtração, é a base para você montar um orçamento. Então, se você desenvolve essa habilidade de soma, subtração e desse cálculo mental, com certeza, aí você, confirme ou não, né, Carlos? E você me fez lembrar agora do seguinte: na minha vida escolar, meu aprendizado, eu tive, não sei, eu tive a sorte
principalmente com matemática, de fazer o seguinte: eu não decorava fórmulas, eu aprendi a fazer. Por que isso aí? Quando eu estava na prova, até demorava mais para fazer. Mas, em compensação, a aplicabilidade disso, para mim, era muito, sabe, assim, muito fácil. Muito fácil. Porque ao invés de decorar uma fórmula, eu aprendi a fazer. E a aplicação disso na vida prática, não precisava ter ela decorada. Conseguia desenvolver na hora. Então, volta ao que a gente está conversando aqui. A necessidade de ter isso já desde muito cedo. E eu vejo que, principalmente matemática, a gente está falando de matemática, isso no comum ajuda muito. Se você tem esse desenvolvimento da forma que você falou, mas é no básico que você vai fixar. Como você falou, se a pessoa, se o jovem, se a criança não tem a mentalidade de somar e dividir, até porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? Pega um celular e divide. E eu vejo que o comum tem muito a acrescentar com isso aí. É engraçado quando você disse assim, eu aprendi a desenvolver as fórmulas. Tem muita gente que acha que o comum é só decoreba, é só você fazer o mesmo exercício várias e várias vezes. Mas os alunos que são mais avançados aqui no comum, eles têm a oportunidade de entender como as fórmulas são feitas. Então existe um bloco específico que o aluno ele chega na fórmula de baixo. Cara, como ele chega lá? A gente ensina o aluno a pensar. A gente precisa desmistificar um pouco isso do comum, que é só repetição, é só repetição. Não, o aluno ele aprende com a repetição, mas aqui no comum a gente também quer que o aluno aprenda a pensar e a chegar, encontrar as respostas por si só. E essa é a base para o autodidatismo. E é também importantíssimo para a educação financeira. Com certeza. Se a gente for pensar assim, Carlos, traz para a gente assim, algumas coisas, algumas habilidades matemáticas que a gente pode aplicar no dia a dia com as crianças. Tá. Me veio logo na cabeça juros simples. A gente está falando de criança, mas tem uma filha de um amigo meu que ela tem tá 11 para 12 anos. E o que é que ele fez? Eu achei bem interessante isso. Ele combinou com ela que o presente de Natal ela mesma iria comprar a partir da, vamos falar de educação financeira, a partir da educação financeira dela. O que é que ele fez? A partir de um cálculo de juros simples, ela decide se na hora da compra ela vai comprar à vista com desconto ou ela vai parcelar com juros. Então isso aí está incentivando a criança a pensar. Eu acho que é isso que precisa mais, sabe, Caio? Está incentivando a pensar. Não, não é dar de mão beijada, não, chega lá e o pai vai e passa no cartão. Não, deixa ela pensar, deixa ela decidir. Isso é uma educação financeira já, já no início do aprendizado escolar, a partir de um cálculo de juros simples. Então, matemática é importantíssima para a educação E se a financeira. gente for pensar, né, também, hoje, como você falou, né, a gente usa muito cartão. Aí quando você usa o cartão, você não tem a possibilidade de questão de troco, né? Então, a criança, ela perde muito. Quando nós éramos crianças, acho que a gente é mais ou menos, né, Sim, da mesma época, né? A gente andava muito com moedinha, com a cédula, né? E a gente ia comprar pão na esquina, tudo. Então, a gente tinha esse contato com a matemática no dia a dia, né? E hoje tem a praticidade do cartão, do Pix, mas assim, as cédulas ainda existem, né? As moedas ainda existem. E o que é que você acha, né, de proporcionar isso para a criança? Como perfeito. Olha, quanto mais puder trazer a criança para a praticidade, melhor. isso? A vida funciona dessa forma. Explicar o valor do dinheiro, como se consegue dinheiro, a relação de dinheiro, trabalho, recompensas, acho importantíssimo isso. Então, introduzir isso logo cedo, né? Como eu falei aqui, o valor do dinheiro, saber quanto é difícil ganhar, acho que pode ser passado a situação de coisas úteis, coisas importantes e coisas supérfluas. Isso é importantíssimo. Eu vejo isso como uma importância muito grande. A criança, desde cedo, claro, desejo de criança, né? Quer pegar o dinheiro, quer comprar tudo.
Começar a explicar o que é importante, o que é necessário e o que é supérfluo. Ou pegar o dinheiro e quer comprar tudo de bombom. Exato, Pegou lá 100 reais, vou gastar os 100 reais de exato. bombom. Aí vai passar o resto do mês sem nada. Aí fica assim, você não tá educando, né? Eu tenho um de 5 anos. Sim. E o meu todo dinheiro dele era para doces. Doces. Você quer dinheiro? Quer para quê? Para doces. Eu acho que alguém fala doces, não fala doces. É. Bebida. O meu também, do mesmo jeito. Doces. Hoje já começa a mudar. Você quer dinheiro para quê? Ele já dá uma parada, já não sai mais automático. Porque a gente está começando a passar para ele o que é que o dinheiro consegue fazer. Então, está muito novinho ainda, mas é de novinho que a gente já vai aprendendo e vai fixando, né? 5 anos e tu já dá algumas dicas Sim, pra ele, né? O que é sim. que tu fala pra ele, Carlos, assim, em relação a dinheiro? Karine, eu olho como eu fui criado. Eu não tive essa educação financeira. Hoje, o que eu desenvolvo, o que eu apresento, é em cima do que eu já sofri. É um histórico. Eu sofri bastante com isso aí e tive que cortar na carne para poder seguir adiante. Então, se a gente já tem isso desde cedo, evita muito problema. Muito problema. Então, o que é que a gente faz? Pronto, lembrei de uma coisa que faz que ele adora. Eu cozinho aos domingos. Domingo eu gosto de cozinhar. Na verdade, é um joguinho com minha namorada que eu faço o seguinte: eu boto a televisão, fico cozinhando, fico vendo o jogo. Então Sim, eu digo que eu vou cozinhar. E eu trago ele para as medidas do que eu vou fazer. Eu tenho uma balança de excelente. precisão e eu digo, é tanto disso aqui. Ele vai lá, ele já sabe, ele lê os números lá, tem tanto. Não, é um pouco mais, um pouco menos. Então começa a se familiarizar com os números. Ele adora. No meio, quando o papai vai cozinhar, vou, vem. Aí, a parte da quantidade dos itens, dos ingredientes que vão no que eu estou preparando, é ele que peça. Olha só que interessante, não é? Aí passou um pouquinho, tira, né? Ali você já está trabalhando quantidades, está trabalhando maior e menor, não é? Que para a idade dele é perfeito. E está trabalhando o que vem antes e o que vem depois. Exatamente. E a soma e a subtração, a base da soma e da subtração é exatamente isso. Porque o que é a soma nada mais é do que o que vem depois. É o número que vem depois. E a subtração é o que vem antes. Então, Carlos não precisou chegar para dizer, olha, isso aqui vai para frente, isso aqui para trás. Não, numa brincadeira, não é? E outra, e nesse momento você também está criando laços familiares, gerando memórias afetivas, não é? Não é aquela coisa. Como é o nome do teu filho? É Giovanni. Giovanni. Isso. Giovanni, vem cá cozinhar comigo agora. Não sei o quê. Não. A Ele criança já pede, pede para ele ele. pede, ele Não é? pede. Já pede, já sabe o horário. Então, você está introduzindo a matemática para ele de uma forma leve, tranquila, que quando na escola começar a falar mais, né? Eita, a soma que vem depois, aí ele já vai entender. Ah, então 100, 110 é maior do que 100, vai então 100 mais 10 é 110. Isso aí. Muito legal. Poxa, vem mais alguma outra coisa na tua mente, assim, de alguma atividade que tu faça Olha, com ele? eu faço muito isso dos ingredientes. Tem mais uma. Tem uns blocos, então, ele monta umas torres e também a gente trabalha com quantidade de blocos para cada coisa. Então não tem um É número blocos certo. tipo Lego? Não, é um bloquinho de madeira que é só para você ir montando. Ele monta umas É aquele torres. o construtor. Isso, o construtor. Sei. Pronto. E qual é a brincadeira da Não gente? sei por que o construtor, né? Eu não sei por quê, né? Então, qual é a brincadeira da gente? Ele diz o que vai fazer. Geralmente é uma garagem, com os carrinhos dele, sabe? Sim, quantos andares vão ser? Aí, tamanho aqui, desse tamanho aqui. São 4 andares. Para 4 andares, nós vamos precisar de mais ou menos 30 blocos. Ele vai lá e separa os blocos. Ele vai conta de 1 a 30 e ele faz. Aí a gente precisa de mais, a gente precisa de menos, mas a gente resulta, tá brincando com isso aí. Olha, e quem não tem esse conjuntinho do construtor em casa, não é verdade? Isso pode ser com esse conjuntinho do construtor, só aqueles bloquinhos de madeira, né? Isso, Pode ser com Lego também, né? Com aqueles blocos que a gente compra aí nesses lojão todo dos canto tem. presentes, né? Todo canto tem. E você também está introduzindo a matemática de uma forma simples e tranquila e também é a base para educação financeira, né? E se a gente for pensar em educação financeira, né? Voltando, né? Ele tá aí várias dicas, né? Da matemática para o dia a dia. For
pensando na educação financeira, né? O que é que tu pensa mais assim que a gente pode trazer para as crianças? Karen, hoje eu tenho lido mais, dado mais atenção no seguinte, em saber o que é que vai para cada idade. Tá? Então, por exemplo, para a minha enteada que tem 11 anos, eu brinco direto ela com o banco imobiliário. E aí tem uma coisa que estou começando a fixar para ela, que é o seguinte, quanto você pode gastar. Então vamos lá, acho que todo mundo conhece banco imobiliário. Tem um momento que você decide se você vai investir numa propriedade, colocando, por exemplo, hotéis ou casas, para que depois você receba um valor por isso aí. Então tem uma coisa que eu pego muito no pé dela, que é o seguinte: quanto você tem de dinheiro? Tem X. Você colocar isso, vai sobrar, vai faltar, então você tem que calcular na frente. Praticamente como é que ela fazia. Quando tinha uma propriedade, ela investia quase tudo em casa e hotel. Ok. Se alguém caísse lá e pagasse para ela, outra. E se não caísse, só o contrário. Ela não tinha de onde pegar dinheiro. Então é fazer esse cálculo. Ela está começando a fazer sozinha. Só, você precisa. Isso aqui, tudo que eu estou falando chama-se previsibilidade, orçamento. Ela já não faz orçamento no Excel para os gastos dela mensais. Então, no jogo, ela está começando a calcular mais além. Você veja que a gente trazendo para a realidade de uma empresa, estou falando com uma criança, tá? De 11 anos. Exatamente. Mas trazendo para a realidade de uma empresa, nós estamos falando sobre previsibilidade de orçamento. Então, eu começo a brincar isso com ela, e vai fixando. E não só da empresa, né, mas também da família, né? Sim, sim. Né? A família também vai ter. Se você, para você poder desenvolver no seu filho, né, é importante que você também desenvolva, né? Claro, com certeza. Aqui no comum a gente sempre, vou mudar assim um pouco, acho que pode manter na matemática. Às vezes as famílias, porque meu filho não gosta de matemática, né? Matemática é muito difícil. Né? Se a criança já cresce escutando isso, né? Que ideia ela vai fazer da matemática? Ela realmente vai acreditar que a matemática é difícil, porque a família já está falando isso, né? Você pode até dizer que é desafiador, né? Mas dizer que é difícil, que não consegue. Eu nunca aprendi matemática na minha vida. Então a criança ouve isso daquela pessoa que é a referência dela, para ela a matemática vai ser um bicho-papão. E a gente sabe que quando a gente vai ensinando aos poucos essa criança, quando a gente tem o contato, quando a criança tem o contato com a matemática no nível dela e vai evoluindo passo a passo, a matemática ela não fica difícil. A matemática ela começa a fazer parte do dia a dia. E quando a família também envolve com todas essas dicas que Carlos trouxe, não é? Mostrando o que é uma soma, envolvendo a criança na cozinha, ela começa a fazer conexões e percebe que a matemática ela não está só no Kumon, a matemática não está só na escola. A matemática ela está no dia a dia, não é? E se a gente for pensar assim, como é que a família, né? Que olhar a família deve ter para poder desmistificar um pouco essa questão da matemática com a criança? Eu penso da seguinte forma com relação a isso. Acho que todo ser humano existe afinidade. Então, ele tem mais afinidade com o setor de saúde, com matérias relacionadas à saúde. Outro já tem mais afinidade com matérias relacionadas à história ou à geografia. Mas são afinidades. Todos têm que ter uma base. Então, se a família ajudar no seguinte, ó, você tem mais afinidade para esse lado aqui. Mas isso aqui é importante e é legal conhecer. Principalmente por causa da aplicabilidade. Então, falando em matemática, a pessoa pode não gostar de matemática, mas vai utilizar da mesma forma, mesmo não gostando. Então, por que não dar uma forcinha para que a matemática fique mais legal para quem está aprendendo? Então, é como você falou, evitar de falar, matemática é chato. Não, matemática é útil, é extremamente útil. Então, é por isso que a gente vai estudar, vai aprender de uma forma legal. Tá difícil? Ajuda. Né? Ajuda lá que a criança vai conseguir chegar lá e não vai ter tanta dificuldade. Agora, afinidade depende de cada ser humano. Isso. E se tiver precisando de ajuda na matemática, o Kumon está aqui para lhe ajudar. Perfeito. Não é? Pensando assim, né? A gente sabe que essa parte financeira, ela
ela impacta no emocional das famílias, não é? Você, muitas vezes as pessoas dizem, mas dinheiro não é tudo. Mas a gente sabe que quando a gente passa por um aperto, aquilo mexe com o nosso emocional, principalmente quando nós temos uma família, quando nós já temos filhos que dependem de nós, não é verdade? E você teve contato aí com várias empresas, né? Participou de recuperação aí de vários, né? Vários e vários empresários. E eu queria que você contasse assim pra gente, de repente, uma história emocionante que você conheça, que possa compartilhar aqui com a gente, né? De algo assim que você viu que fez, poxa, a educação financeira, né? Esse trabalho que eu fiz realmente conseguiu mudar a história, porque quando você muda a história do empresário, você muda a história da família dele, né? Se você é um empresário que tem uma empresa que só dava prejuízo e de repente essa empresa começa a dar lucro, a realidade daquela família muda, não é? Então, conta aí um pouquinho pra gente. Quando a gente começa um serviço, né? Eu ofereço serviço. Né? Oferece um serviço de recuperação financeira, de reestruturação financeira. A parte principal, a gênese de tudo é o seguinte: conversa com o empresário, às vezes até com a pessoa física, a gente faz trabalho com pessoa física também, mas o principal é a vontade atrelada a o que a pessoa vai aguentar passar. Porque é o seguinte, é um processo bem difícil, mas que dá resultado. Só que, repito, o principal é a cabeça. Estar preparado para passar por isso. Por isso, se estiver preparado, a gente segue em frente. E eu vejo grande possibilidade de êxito. Tem vários casos aqui. Eu vou falar de um que foi até de pessoa física, que não foi nem um serviço. Foi uma conversa com pessoas bem humildes. Eu tenho tive uma realidade que eu morei em África, eu morei em Luanda, Angola, por 5 anos. E lá a dificuldade financeira é imensa, a disparidade social é muito grande. E as pessoas que estavam mais próximas de mim, os angolanos que estavam mais próximos de mim, trabalhando, a gente fez um trabalho de educação financeira, porque lá é assim, é uma realidade bem complicada. Vou falar de um caso específico. Uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Eles no sábado e domingo, quando não tinha aula e geralmente não tinha trabalho, eles já procuravam acordar de 1 hora da tarde para pular o café da manhã, porque não tinham dinheiro para o café da manhã. Então, assim, é uma coisa muito séria. É algo que a gente realmente não tem contato. Exato. Você nem vê. Então, foi o que a gente fez, uma educação financeira básica. O que é que estava acontecendo ali? O salário que recebiam era baixo, era muito baixo, mas a aplicabilidade disso aí era pior ainda. Então a gente fez o trabalho com 2, 3 e começou a mostrar só, o problema é que você está gastando com isso aqui que você pode evitar. Você pode poupar um pouquinho e falar em poupar quando já se recebe pouco, né, parece um absurdo, mas tem que poupar. Não existe, na educação financeira, não existe não poupar. E é engraçado, porque às vezes a gente diz, né? Veja só, a situação dessa família é uma situação assim bem desproporcional com a realidade que a gente tem contato, né? E Exatamente. você conseguiu fazer essa família poupar. Saca que eu lembrei aqui? Era um objeto de desejo, era comer mais proteína. No caso deles, frango, porque a carne é muito cara. Uhum. Então o objetivo da gente foi isso aí. Você não quer comer mais frango? Porque eles comem comem muito a comida chama-se fungi. É um alimento à base de uma farinha que muitas vezes é só aquilo. Então a gente começou, ó, agora vocês vão comer isso com frango com Frango. molho, enfim, um peixe, lá tem muito peixe e tal. E o objetivo era esse. E a gente conseguiu. Então mostrou, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dessa forma, dando conceitos básicos de educação financeira, de poupança, e em pouco tempo eles conseguiram ter uma vida melhor com relação a isso. Impressionante, né? Fiquei bem impactada, né? Eu sempre, essa história impacta mesmo, eu que estava lá, vi isso de perto, é bem complicado. E assim, eu acredito que esse foi um grande desafio, né? Mas pensa nesse contato que você tem, né, com tantas pessoas, essa realidade que você viveu lá. Qual foi assim, um grande desafio que você teve na sua carreira? Tá, vamos lá. O que a gente percebe muito, cara,
o empresário, quando está aperreado, não sabe o rumo que a empresa tem, e a gente percebe uma deseducação financeira. Será que, se é que isso existe? Não existe, mas não existe informação. Na verdade, ele nem sabe onde a empresa dele está situada. Deixa eu explicar isso melhor. Muitas vezes o empresário vê dívida tributária, dívida trabalhista, não consegue tirar dinheiro para ele próprio, e ele diz assim, minha empresa, vou vender, eu vou falir, não sei para onde vou. E isso passa de um diagnóstico seguinte. Já teve casos que a gente deu uma olhada na empresa e o empresário entender que a empresa dele valia 10 e ela valia menos 10. Como já teve o contrário. A gente ia analisar uma empresa e ele pensar que a empresa valia menos 10, a empresa vale 20, mesmo com todas essas dívidas. Isso passa por um diagnóstico inicial, que aí a gente traz a expertise da gente, de como lidar com dívidas, sejam dívidas com bancos, sejam dívidas tributárias. Existe uma expertise para se lidar disso de uma forma melhor. Tá? Um caso concreto. A pessoa ia vender a empresa dele, era uma indústria de pequeno porte, mas vamos lá, de faturamento até 5 milhões ano. Praticamente não tirava mais dinheiro para o sócio, as dívidas se acumulando, e ele queria simplesmente repassar a empresa. Só, se alguém assumir daqui, eu toco, vou fazer outra coisa. Então nós fizemos um trabalho, ele não vendeu a empresa, nós conseguimos, a gente chama de sanear as dívidas dele, através de quê? Muita negociação com o fornecedor, muita negociação com o fisco, seja o fisco federal e estadual, muita negociação, conseguiu sanear e começou a tirar dinheiro. Decidiu não vender e continuou, e essa empresa está aí. Você acha assim que se houvesse um investimento maior na educação financeira para a base, né, para as crianças, você acha que alguns problemas, tipo de empresas que quebram, de, né, esse sufoco financeiro, que a maioria das pessoas, você chega assim, né? Como já estou no sufoco, né? Tem que pagar as contas, chegou o dia. Você acha que poderia ter alguma Com mudança em certeza, relação a isso? com certeza. Nesse caso que eu acabei de falar aqui, o reflexo das ações do empresário vier da falta de base de educação financeira dele. Tá? Então, se ele tivesse já na sua infância uma educação financeira, muitas das decisões dele já na vida adulta, como empresário, teriam sido evitadas. Então, é imprescindível que haja essa educação financeira desde cedo. Uma coisa que a gente vê com bons olhos são o Kumon, por exemplo, ajuda muito isso aí, principalmente a partir da matemática, e acho que não é só matemática, sabe? Eu vejo matemática, concentração, disciplina, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Não tem como um empresário estar tocando uma empresa pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu estudo bastante e utilizo, que é a atenção plena. Eu acredito que o Kumon trabalhe com isso também já para a criança. Então, é importantíssima a educação financeira desde cedo. E se a gente for pensar também, né, a parte do português, né, a leitura e interpretação, Sim, né? sim, Porque perfeito. muito do que você aprende, né, você vai aprender criança, mas você também vai precisar ler livros, né, para poder aprofundar esse conhecimento, né? E você saber ler, interpretar, né, e tirar suas conclusões do que você está lendo faz toda a diferença, Perfeito. né, para você consolidar esse conhecimento, né? Exatamente. Exatamente. E assim, interessante que eu até vejo que hoje em dia as escolas têm até procurado, né, trabalhar um pouco mais essa questão da educação financeira. Eu vejo muitas escolas fazendo feira de empreendedor, né? Tem, às vezes, no Fundamental 1, o aluno tem um livrinho lá de educação financeira, não é verdade? Mas a gente sabe que só a escola, ela não é suficiente para realmente desenvolver essa habilidade na criança, não é? E pela tua vivência, né, pelo contato que você tem com outras famílias, até pelo seu trabalho mesmo, né? Que erro tu percebe que os pais cometem quando estão falando sobre educação financeira? Eu vejo um erro muito grave que é não falar de dinheiro, não só não falar, evita falar de dinheiro.
Isso é um erro muito grave. A transparência é fundamental para a criança entender. Então, tem que se falar sobre dinheiro, sim, dar a importância do dinheiro. Outra coisa que eu vejo muito, a criança não tem noção de o quanto é difícil ter dinheiro. Então, se o pai vai lá e dá tudo que ela quer, então ela vai achar que é tudo muito fácil. Então, explicar como é que o dinheiro vem, de onde vem e como é difícil ter, para que ele tenha noção da importância e que ele comece a ter responsabilidade. A palavra é essa que eu estava procurando aqui. A palavra é essa, responsabilidade com o dinheiro. Então, são essas duas coisas. Primeiro, falar sobre dinheiro, sim, transparência total. Então, se uma família está passando por dificuldade, mostrar para o filho qual é a dificuldade e que vai precisar poupar. Eu não falo nem poupar, falo desperdiçar. Olha, isso aqui é um desperdício. E não evitar falar dessa dificuldade transitória, né? Então, a criança tem que aprender desde cedo isso. Eu achei muito legal uma palavra que você trouxe, foi esforço. Muitas vezes, né, a gente vê que o pai, né, dá tudo que a criança quer, ela tem tudo muito fácil e ela perde a noção da importância do esforço, né? A gente percebe muito isso aqui também no comum, às vezes com coisas simples, né? Para você ganhar medalha, né, para você ser um aluno adiantado, você precisa se esforçar, você precisa fazer a tarefinha todo dia. E às vezes a criança, tipo, não vê, por que eu vou me esforçar, né? Para que eu quero aprender mais? Por que eu quero ser um aluno adiantado? Eu tenho tudo que eu quero, não é verdade? Por quê? Porque ela não tem noção do esforço que a família teve para conseguir conquistar o que tem hoje, não é? E ela não entende que ela vai precisar se esforçar para ter algo lá na frente. Então, eu acho que esse conceito, essa palavra esforço, é algo que a gente precisa realmente trabalhar bastante em casa. Tem me feito refletir sobre muitas coisas, viu, Com Carlos? certeza. Eu estava agora lembrando que a minha filha, a do meio, né, de 15 anos, recentemente fez um trabalho, né, lá onde ela estuda, sobre ela tinha que anotar todos os gastos dela ao longo do mês no Excel. Eu não lembro quanto deu o valor final, mas ela chegou para mim assim e disse: Mãe, eu gasto muito. Porque eles tiveram que fazer um proporcional de energia elétrica. Foi um negócio bem, na casa de 15 anos, né? Proporcional de energia elétrica, né? O proporcional dos livros que eu gastei ao longo do ano. Fez todo. Quando ela parou, eu falei assim: Mãe, eu gasto muito, né? E muitas vezes os nossos filhos, eles não têm essa noção. A gente pega simplesmente e dá um celular para eles. Aquele celular custou quanto? 1.000, 2.000 reais, não é? Então, você dá um valor daquele para a criança, ela não tem ideia de quantas horas a gente trabalhou para proporcionar isso para eles. E muitas vezes eles não dão o valor devido para aquilo. E quando a gente mostra, né? Quando ela fez esse estudo, ela começou a repensar muitas outras coisas. Ela, quando vai me pedir alguma coisa, ela pensa melhor, sabe? Como foi importante abrir essa visão dela para isso, né? E ela percebeu o esforço que eu preciso fazer. Porque nem ela acreditou, né? Nem ela acreditou no valor que deu, né? E pensa com o que a gente pensou aí, né? O que não fazer, né? E o que a família pode fazer para. Eu estava pensando nisso nesse momento. Me veio à mente um vídeo que eu vi recentemente, até do grupo que está forte aqui em Pernambuco, que é o grupo Mix Mateus. Sim, Eu não sei se foi gravado aqui, eu não sei se a família mora aqui, mas é bem interessante. Tá, no vídeo tem o filho do Wilson Mateus, que é o presidente do conselho do Mix Mateus. Ele tem 15 anos de idade. E no vídeo, aí está na sala, está com o pai e tal. E aí pergunta ele assim, mas você não está de férias? O que é que você está fazendo aqui? Ele tem 15 anos. Ele disse, não, exatamente. Como eu estou de férias, eu trabalho o dia todo. Aí ele disse, você faz o quê? Disse, eu vendo sal. Aí você vende sal? Aí como é isso? Não, meu pai me ensinou. Eu negocio com o fornecedor, é, é, eu faço os orçamentos de vendas e eu negocio sal. E esse mês você vai em quanto? Já estava no final do mês, ele disse, esse mês eu já vendi 1,5 milhão em sal. E você é remunerado por isso? Sim, já combinei com meu pai, sou remunerado por isso. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta. O que é que os pais devem fazer? Primeiro, o seguinte: a gente está falando muito em
educação financeira, talvez os pais não tenham ainda. Então, eles precisam ter, né? Para que ele passe para o filho dele na educação financeira, ele também precisa se educar. Então, hoje, com o advento da internet, você tem formação boa, em, tanto e de forma gratuita. Então, vá se educar e eduque também seu filho. E mude a mentalidade. Eu acabei de citar um caso aqui de um cara milionário que não precisa disso. Mas o filho dele, e vale ressaltar, ele trabalha desde os 12 anos. Ele hoje está com 15. O filho dele, nas férias, por livre e espontânea vontade, vai lá e trabalha e está aprendendo como funciona lidar com dinheiro. É, verdade. Muito boa, excelente dica. Carlos, nosso tempo aqui já chegou, né? A gente ia ficar aqui conversando acho que mais uma meia hora, uma hora Verdade. tranquilamente. Mas eu queria já seguir para o final, fazer um bate-bola bem rapidinho contigo para a Vai, gente poder encerrar. vamos lá. Vamos lá. Uma lembrança da infância. Tá, eu lembro de meu pai, ele começou a trabalhar numa empresa e foi o primeiro e único emprego disso aí. E todas as atitudes dele, embora seja um cara organizadíssimo, mas ele não pensou como uma educação financeira, sabe, a regra básica da educação financeira. Então ele tem uma vida razoável, mas poderia estar muito melhor. Então na infância eu lembro de tudo como a gente passou. Poderia ser diferente se tivesse a educação financeira. Um livro que todos deveriam ler. Aí isso é fácil. Pai rico, pai pobre. Olha, essa é a dica de hoje, viu? A gente tem Isso é esse muito fácil. livro aqui na BR Comum. A gente até incentiva os nossos alunos, quando eles estão em estágios um pouco mais avançados, para lerem esse livro. Faz toda a diferença. Abre realmente a mente para essa parte da educação financeira. Um conselho para pais e educadores. Estudem, se eduquem. Pensa numa pessoa, né? Uma pessoa que você vê assim, poxa, essa pessoa é um sucesso na educação. Tá. Eu gosto muito de Flávio Augusto, né? Empresário muito bem sucedido. E o que é que eu mais gosto dele? É o seguinte, ele fala muita coisa que outros do porte dele, que também estão bem de internet, falam. Mas tem uma coisa que ele fala, que ele dá muita ênfase, que é o seguinte: você consegue sim ter sucesso seguindo todas as regras. Então você pode fugir de coisas que dão muito dinheiro, mas que eticamente deixa a desejar. Você pode fazer dinheiro sonegando impostos, mas por que sonegar? Então, o básico dele é esse. Você consegue dar certo seguindo todas as regras. Uma frase clássica dele é estabilidade não existe, né? Exatamente. Exatamente. Gosto muito dele. E uma palavra que define educação para você. Transformação. Transformação. Acho que a educação é transformação. Carlos, foi um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que os pais e os educadores vão adorar ouvir. E assim, é um prazer ter você aqui, né? Eu que O seu agradeço. tempo, né? O seu Tranquilo. tempo é ouro, né? E ter Verdade. disponibilidade para vir aqui na unidade. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é o propósito, né? Já há algum tempo o meu propósito é ajudar, é instruir, em busca de uma educação financeira que, como eu falei, eu gosto de falar de transformação. A educação financeira também transforma.